O fracasso é um feedback. Esse é o tema do vídeo de hoje. Bom, provavelmente você já deve ter feito algo na vida, ou até várias coisas na vida, que deram errado, onde você fracassou. Bom, eu posso falar por mim, que muitas vezes eu gerei expectativa, gerei fé em alguns projetos e deram errado. Teve um último projeto que eu fiz, um empreendimento que eu fiz, onde, olha, veja bem o que aconteceu. Eu trabalhava, sempre trabalhei assim, a maior parte do tempo da minha vida eu trabalhei no chão de fábrica, indústria metalúrgica. Porém, chegou um momento que eu percebi que eu tinha aptidão e gostava da área de vendas. Por que eu percebi? Porque eventualmente, quando eu estava lá na empresa que eu trabalhava, eu levava trufa, eu levava às vezes erva mate e vendia para os meus colegas. E aí eu via que entrava aquela grana e eu via, opa, peraí, nessa operação aqui vem uma grana mais leve do que as horas que eu passo aqui dentro dessa fábrica trabalhando. Eu vi, opa, não, peraí, essa área é melhor, eu tenho mais perspectiva de ganhos nessa área. E aí foi aí que eu vi que a área de vendas era interessante. Eu comecei a fazer o quê? Comecei a buscar oportunidades nessa área de vendas. Porém, geralmente, para um representante comercial de alguma empresa, na área da indústria, no CLT, eles pedem muitas vezes que tu tenha uma graduação de administração, e eu não tenho, e nem tinha na época. E aí foi difícil eu conseguir oportunidade, até que chegou um momento que eu consegui oportunidade na empresa de um conhecido meu, vamos dizer assim. E eu já tinha falado com o meu gerente, já tinha falado com o meu supervisor que eu estava nessa busca. O que aconteceu? Eu falei para eles, olha, consegui a oportunidade na área comercial. Eu ia trabalhar como vendedor dessa empresa e eu ia ganhar somente a comissão. Fui cheio de expectativa. Fui lá, cumpri meu aviso, 4 anos de empresa. Bom, pelo menos peguei meus direitos, peguei o seguro-desemprego. Fui trabalhar nessa empresa desse meu conhecido, adivinha? Fui com muita expectativa. Fui com fome de aprender, dedicado. Só para vocês terem uma ideia, eu almoçava e prospectava e negociava com clientes ao mesmo tempo. Eu fui com fome, eu fui com gana para aprender o quanto antes. Por quê? Porque eu não tinha salário fixo, era somente a comissão. Então, antes que acabasse o dinheiro que eu peguei da minha rescisão, o seguro-desemprego, eu já tinha que estar tendo uma renda ali através das minhas vendas. E o que aconteceu? Eu não suportei um mês trabalhando com eles. Não suportei um mês trabalhando com eles. Não suportei. Eu confesso que eu fui imaturo, mas eu não suportei. Eu não vou dizer aqui o motivo, tá? Mas veja bem, nessa empresa que eu trabalhei, a última, eu fiquei 4 anos. Eu saí de lá para trabalhar com esse pessoal, nessa empresa, e eu não suportei um mês. Mas enfim, vamos lá. E isso foi uma coisa que eu fracassei. Eu fracassei no meu planejamento. Eu fracassei em, em ter dado o bote errado. Eu fracassei porque uma vez que eu saí, que eu fui para trabalhar nessa empresa, esse meu conhecido, era para me prosperar lá, era para me fazer minha carreira lá. E eu não consegui. E isso foi um fracasso. Mas a situação por si só não foi nada agradável. E eu fracassei. Mas sabe de uma coisa? Isso foi um feedback para mim. Um feedback em relação a como me comportar, um feedback em relação a analisar as propostas da vida, analisar os cenários. Quando você recebe uma proposta, você não ficar todo emocionado achando que aquilo ali é a solução dos seus problemas, aquilo ali é a sua super promoção e a sua alegria. Não. Analisar tudo. Pezinho no chão. Sabedoria. E foi o que eu não tive na época. E, bom, a partir disso, então, depois, não vou resumir, eu fui trabalhar com vestuário. Fui trabalhar com vestuário, comecei a trabalhar como sacoleiro. Aí fui indo, consegui abrir uma loja no centro da cidade. A minha ideia com essa loja era ter uma rede de lojas.
ter mais lojas. E sabe o que aconteceu? Eu tive que fechar a loja. Eu fiquei 14 meses no vermelho. 14 meses no vermelho, tive que fechar a loja. E foi triste. Foi triste. E foi mais um fracasso. Esse fracasso que eu tive, a partir daí eu comecei. Hoje eu sei, porque hoje eu fico pensando, mas por que que não deu certo? São vários fatores. Não vou dizer vários, mas teve alguns fatores relevantes que fizeram com que eu não desse certo. Por exemplo, o ponto. Eu não analisei o ponto. Eu não fui lá e não vi que tava cheio de lojas em pontos mais movimentados, lojas mais antigas, e eu, uma loja nova, chegando num ponto que não era o mais movimentado, era um posto de gasolina. Qual loja que você já viu que prospera num posto de gasolina sem ser loja de conveniência? E alguma loja de roupa num posto de gasolina. E à minha volta, várias outras lojas que já tinham um tempão. Se eu estivesse num ponto melhor, um ponto que tivesse bastante circulação de pessoas, circulando a pé pela frente da loja, tudo bem, não era esse o caso. E passou um mês, passou 2 meses, a loja não se pagava nunca, não se pagava nunca. Eu trabalhando de segunda a segunda, eu me virando nos 30. Hoje eu sei por que que eu fracassei. Então, isso serve de feedback para mim mesmo. Eu não vou chegar e falar para os outros, ó, faz assim, faz assado. Muitas vezes eu fico vendo as pessoas, tá indo pelo mesmo caminho que eu fui e eu não dei certo. Mas eu não vou falar pra pessoa, né? Só se ela pedir minha opinião. Mas assim, isso serve de feedback pra mim, serve de feedback pra eu ser mais analista, analisar melhor, analisar a região. Outra coisa, eu não tinha um plano de negócio. Eu não tinha um plano de negócio. Eu não tinha um plano de negócio. Muitas vezes eu pecava, ao mesmo tempo que eu vendia muito como sacoleiro, que eu vendia também como sacoleiro, mesmo tendo loja, eu comprava muita mercadoria. Então a conta não batia, sabe? Tava sempre também no vermelho. Então não tinha um planejamento financeiro correto, não tinha um plano de negócio, era muito amadorismo. E hoje em dia, amadorismo, com a quantidade de tecnologia que a gente tem para estar por dentro dos números do nosso negócio, e a gente fazer as coisas com amadorismo, é pedir para quebrar. É pedir para quebrar. E foi o que eu fiz. Eu levei tudo de sangue doce, fui tocando nas coxas, como se diz aqui o ditado, e não deu certo. Não deu certo. Então aí foi aí que eu fracassei, mas ficou feedback para mim, ó. O que que eu tiro de feedback para mim? Seja mais criterioso, analisa mais antes de for botar um negócio. Analisa a região, analisa o ponto. Tenha uma clareza de onde tu quer chegar, tenha um plano de negócio, tenha metas claras, tenha estratégias claras, validadas. Seja mais profissional, seja mais disciplinado. Tudo isso é de feedback para mim. Quando eu comecei a trabalhar com locação de carro, o primeiro carro que eu comprei, eu aluguei para um rapaz, na segunda semana, o carro foi preso. O rapaz, ele tava carregando coisa errada no carro. O carro na segunda semana foi preso, eu tive uma dor de cabeça. Olha, foi um estresse jamais visto. Tive que gastar dinheiro com advogado e tal, enfim, ainda bem que eu tinha feito o contrato tudo certinho. Consegui tirar o carro. Depois eu aluguei para um outro gurizão e o gurizão também parecia ser bom moço, mas era casado e tudo. Depois eu aluguei para um amigo meu de mais idade, sem o calção e, sabe, foi complicado também. Uma história triste. Todo mundo tem sua história triste, né? Só que daí a pessoa ela vem e te conta uma história triste e tu tem que ajudar ela, mas também tem tua história triste. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, passando por isso daí, por essas situações, eu tive sim estresse, tive sim ansiedade, mas eu fiquei pensando, por que que isso aconteceu comigo? Onde foi que eu errei? Aí tu começa a analisar, foi quando eu permiti isso que eu errei. Foi quando eu não fiz um bom filtro de perfil de cliente que eu errei. O que que as pessoas que trabalham na mesma área que eu erram também?
Os erros semelhantes ao meu. Por quê? Ah, e se fosse um outro tipo de cliente? E se fosse uma outra maneira de trabalhar? Aí eu comecei a testar. E aí a coisa começou a andar. Então foram feedbacks que eu fui recebendo através desses fracassos, desses erros, que eu fui melhorando, que eu fui me moldando. Então você é a mesma coisa. Daqui a pouco você coloca sua energia para fazer algo. E aí você vai lá e faz e não dá certo. Você fica triste, você pensa que você fracassou. E aí você toma isso como sua identidade, mas isso não é a sua identidade. O erro, o fracasso, considera isso como um feedback, que você só precisa melhorar, só precisa ajustar alguma coisa nisso que você está fazendo, ou que você já fez. Aí você vai ter que parar e pensar, e refletir, e analisar para saber o que que é. Mas você não pode pegar um fracasso como sua identidade. Pega um fracasso como um feedback para que você faça o ajuste necessário para melhorar. É dessa forma que você tem que fazer. E é assim que todos os campeões, que todas as pessoas que atingem o sucesso, elas fazem. Tu acha que a pessoa vai chegar no sucesso, vai ser um grande empresário, vai ser um campeão e não vai perder nunca? Ele perde, mas ele não desiste. Ele perde, mas ele treina mais. Ele perde, mas ele analisa. Por que eu perdi? O que faltou? Ele tem um feedback. O feedback é que ele errou, não foi suficiente. A partir daí, ele pode investir mais, se dedicar mais. E com certeza, com perseverança, eu, você, todos que assim se dedicarem, vão atingir o sucesso. Se você já passou por uma situação onde você está focado em algo e você acreditou que você era um fracassado na sua identidade, escreve aqui nos comentários e pode ter certeza que você estava extremamente equivocado. O fracasso não é sua identidade, o fracasso é um feedback para você melhorar. Então eu te convido a se inscrever nesse canal, te convido a deixar o seu like e vamos fortalecer junto esse canal. Vamos fazer crescer essa comunidade, porque somos pessoas que estamos saindo de baixo em busca do progresso. É isso aí, tamo junto.